Boa tarde, eu sou a Sofia. Eu sou a Esther. Nós somos do 6º ano 3 e estamos aqui com Carlos Gontijo, escritor e jornalista. Carlos Lúcio, muito obrigada por sua presença. Estamos muito felizes com sua participação em nosso trabalho. Vamos começar com o nosso bate-papo. Quando teve início seu gosto pela literatura, como foi? Esse gosto pela literatura, acho que ele já nasceu dentro de mim, porque aos 9 anos eu estava fazendo versinho. A minha mãe é que descobriu, tirou isso, guardava debaixo do colchão, e mãe mexe em tudo quando ela vai limpar, né? Ela viu lá debaixo os versinhos e descobriu que o filho dela era poeta, e que ela ia ter um problema danado, né? Passou a cuidar de mim com mais proximidade, mais carinho. Porque já pensou que eu tenho 73 anos de idade. Naquele tempo, um menino fazendo poesia era coisa feminina, né? Então não era bem visto, não. Era muito difícil mexer, fazer poesia, mas morando em Santo Antônio do Monte, uma cidade que tem os seus atrasos culturais, naquele tempo era muito mais. Então a minha mãe teve que me cercar de carinho para que aquele dom que eu tinha não se perdesse, né? Eu também não me magoasse. Né? Hora de escrever. A minha inspiração é a vida. Né? Só de estar vivo já é uma inspiração. Já pensou que maravilha você estar vivo? Você poder olhar esse horizonte, esse céu imenso que tem ali, a luz do sol, escutar o som das crianças correndo, brincando. Essa alegria que é viver já é uma inspiração muito grande. Poeta que é poeta de verdade mesmo, ele não precisa nem de musa, porque a vida é uma grande inspiração. Quantos livros você já escreveu? Você tem algum preferido? Livro de escritor é igualzinho filho, né? Eu gosto de todos. Mas eu gosto mais de um livro que chama Cio de Vento, que foi a minha passagem de uma poesia simples para uma poesia mais sofisticada. E eu devo isso a um grande poeta de Santo Antônio do Monte, que eu deveria ser mais bem reverenciado, porque ele é um dos maiores poetas do Brasil. Ele tem tradução em 4 países, o nome dele é Bueno de Rivera, e deram o nome para ele numa biblioteca e acho que está pronto. Não está pronto. Esse Bueno de Rivera tem que ser propagado na terra dele, porque muita gente vai naquela biblioteca e nem sabe quem é Bueno de Rivera. Esse Bueno de Rivera, eu tive a satisfação de conhecê-lo, e ele viu os meus primeiros livros, ele virou para mim e falou assim: você escreve bem, mas você é uma pedra lascada. Se você não procurar aprimorar essa poesia sua, talvez você escreva mais um livro só e não escreva mais. Porque se você não desenvolve naquela atividade que você está fazendo, você mesmo para. Aí ele me falou isso, resultado. Eu fiquei 10 anos sem publicar livro, sem escrever. Eu escrevia e jogava na lata de lixo. Eu descobri que o melhor conselheiro do leitor, do escritor, é a lata de lixo. Se ficou mais ou menos, não está bom. Tem que ficar muito bom, tem que ficar excelente. Porque senão não serve a ser editado. E graças a ele, mineiramente, ele falar, é um aprendizado. E ele tem que começar com as coisas próximas. Por exemplo, ensinar uma criança que existiu um Bueno de Rivera e conduzir ela para ler Bueno de Rivera, você vai ensinar aquela criança que aquilo é próximo dela. Uma pessoa que viveu na sua cidade e tal. É assim que você aprende. Depois é que você pode chegar ao Machado de Assis, que é uma leitura difícil, um Guimarães Rosa, que é mais difícil ainda, porque ele aprendeu com a proximidade. A proximidade é que faz a pessoa gostar de ler. Por exemplo, como é que você vai adotar um livro que é lá de um autor lá do Rio Grande do Sul? Ele coloca lá: à tarde eu fui tomar chimarrão na varanda. Para a criança, aquilo ali não é uma coisa do dia a dia dela, porque ela mora aqui em Santo Antônio do Monte, ela não toma chimarrão, ela nem sabe o que é, você está afastando ela de uma coisa que é muito preciosa, que é a leitura. São as leituras, a proximidade é tudo nesse primeiro momento, é tudo. Sem isso aí você não conduz a pessoa a gostar. Ela tem que ter conhecimento na terra dela, da coisa dela. Por isso que o Tolstói fala: canta o rio da sua terra, que está cantando todos os rios. Porque eu digo que aquela criança sair dali, aquele leitor sair dali, ele vai reconhecer no outro rio o rio da terra dele. É assim que a gente ensina a gostar. Qual é seu autor preferido?
De qual gênero literário você mais gosta? O que eu mais gosto mesmo de filosofia. Eu adoro filosofia. Leio todos os livros, eu gosto de Cora Coralina, eu gosto de livro do Chico, eu gosto de Machado de Assis, gosto de todo mundo. Eu não tenho, não sou muito seletivo com leitura, não, porque você às vezes exclui. Eu nunca encontrei um livro que fosse tão ruim que não tivesse uma coisa lá que fosse boa. Não existe livro completamente ruim. E o que eu gosto de filosofia, porque a filosofia eu preciso dela na hora de escrever. Ela me dá embasamento. Por exemplo, tem uma música do Como uma Onda. Como uma onda, fala lá, como uma onda no mar. Né? E aquilo lá é baseado, sabe em quê? Na filosofia de Heráclito. Que você nunca lava suas mãos na mesma água. Quando você colocar a mão na correnteza de novo, já é uma outra água. Então está sempre renovando. E se fez uma música do Lulu Santos, que é famosíssima, Como uma Onda no Mar, que é baseado em filosofia. Se ele não conhecesse isso, essa música é do Mota, a letra, né? Se o autor, se o cara que fez, que tinha o grupo de baixo e o grupo de cima. O grupo de baixo, que era aqui o Almas Bernardes, onde estava o pessoal que tinha mais dinheiro, alta sociedade. E eu fui estudar lá no Valdomiro. E chegou lá no Valdomiro, como eu era muito tímido, eu logo descobri que eu estava entre os meus. Que aqueles meninos pobres, eles pareciam mais comigo do que a classe rica da sociedade. Aqueles meninos me doavam mais, eu tinha mais liberdade com eles, não havia disputa de bem material. A pobreza era tão grande naquele tempo na nossa cidade que só tinha eu e o filho de um alfaiate que chamava de nome Marcos, ele era filho do Grimaldi, que era alfaiate, que tinha os sapatos e merendeira. E aqueles meninos, eu adorava aqueles meninos. Eu aprendia com eles a vida difícil que eles tinham, já era para mim um ensinamento. E eu logo vi que havia muita diferença social, que a gente tinha que lutar pela igualdade. Eu aprendi isso na escola, nos primeiros anos de escola. Eu descobri que tinha gente muito pobre. E nunca concordei com aquilo. Aquilo me fez ser jornalista, me fez poeta, me fez ter sensibilidade da sociedade, de me arriscar muitas vezes num artigo, porque eu queria defender aquela causa. Sou muito grato a isso. Grato demais. Foi isso aí no futebol. O futebol me colocou mais ainda junto ao pessoal da escola. A minha escola e o futebol. Era com eles que eu brincava, eu jogava bola. Já pensou sair da minha casa que tinha tudo? Eu chegava na casa desse menino e invejava o chão pisado. Você acredita que a literatura pode transformar as pessoas? De qual modo? De um modo, é o conhecimento. Você pega todo livro é uma forma de conhecimento. Você pega todos esses livros meus aqui, ó. Tem um aqui que chama, foi o meu primeiro romance. Eu não estou vendo ele aqui. Qual o nome? O Contador de Formigas. Tá ali, tem ali, ó. Esse azul. Sabe o Contador de Formigas? O protagonista trabalhava no IBGE. E ele fica impressionado com os números que nunca desenvolviam. O pobre continuava pobre. Entendeu? E ele estava um dia numa cidade grande, eu não lembro mais, porque é tudo criado, né, tudo invenção. Ele estava no alto do topo do edifício e ele viu de cima, ele se sentiu muito triste, porque as pessoas lá embaixo pareciam formiguinhas e ele se sentia um contador de formigas. Por isso que o livro chama Contador de Formigas. E é um cara que fazia as pesquisas pelo IBGE, para o IBGE. Né? Quer dizer, eu misturei sempre nos meus livros analogia, poesia. Eu faço praticamente, eu conto a história, mas é uma prosa poética, né? Porque eu nunca abandono a poesia. A maioria dos autores, quando ele resolve escrever um romance, ele abandona a poesia e faz só romance. Os meus romances são abertos com poemas. E eu ensinei o meu leitor que o que ele está lendo por inteiro, 10, 20 páginas de um capítulo,
está dentro do poema com 10 linhas, né? Para mostrar para ele que o poema é concisão, né? A prosa é extensa. Eu falo que o romance e tal, lá é uma poesia, uma prosa por extenso. E quando você vai escrever, você diminui aqueles versinhos pequenininhos, mas está dizendo tudo que está ali, com muitas páginas. Atualmente você está escrevendo algum livro? Sobre qual tema? Não, eu estou com um livro porque eu encerrei o expediente. Minha mãe falou que a gente deve saber a hora de ir para casa. E por incrível que pareça, autor envelhece. Eu estou falando de envelhecer igualzinho um jogador de futebol. O jogador de futebol envelhece e não dá conta mais de correr atrás da bola. E eu não dou mais conta de correr atrás das letrinhas. Sabe por quê? As letrinhas elas correm, elas fogem da gente. As ideias correm. O autor tem que procurar, tem paciência, correr atrás, enlaçar a palavra que ele quer, o adjetivo melhor, né, para colocar. E quando você envelhece, você vai ficando sem paciência e começa a colocar qualquer coisa. Você não faz mais escolha, você tem a ideia e tudo, mas você quer colocar rapidamente, quer se livrar daquilo, né? Então é porque chegou a idade e você deve ir para casa. Antes que você faça Contribui para a cultura da nossa cidade. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. E quando eu vejo menino assim, eu nunca esqueço. Isso me emociona, porque eu não tive essa chance, porque os autores eram muito poucos e inacessíveis. Eu tive uma vez em Arcos, e Arcos tem uma faculdade grande, né, que é a PUC, e foi uma senhora, eu fui fazer o lançamento de um livro infantil, e por falar em livro infantil, eu só fui escrever livro infantil depois que eu fiz 56 anos, porque é mais difícil escrever um livro infantil do que escrever um livro para adulto. Por criança, se você errar, você encontra a criança, ela chega para você, aquele livro que você escreveu é muito ruim. O adulto, né, tem etiqueta. Fala que gostou, dá de honra, mas a criança não, ela é verdadeira, ela fala que não gostou. E eu sou muito feliz com os meus livros porque as crianças gostam deles. Aquele do Ducha, não sei se tem aqui. Tem. E aquele do Ducha eu tenho desenho animado dele no site. Tem ele em desenho animado. Ai, que bom saber. Está lá em desenho animado. E outra coisa, o meu site ele é inteiramente acessível. Ele é 0800, tudo pode ser baixado, todos os livros. Por exemplo, se quer colorir, se quer história infantil, uma impressora e um computador, você imprime qualquer livro que você quiser, qualquer um deles, parte, o desenho dos meninos colorir, depois de contar a história, você pode fazer o que quiser. E outra coisa, não tem nenhum livro de autor independente, os de editor, então, de jeito nenhum, porque a editora não vai fazer isso porque ela vai perder dinheiro, que tenha isso. Eu tenho isso. E fico propagando isso, tem 20 anos que esse site está no ar. A maioria dos sites que começaram comigo nem existem mais, inclusive sites de governo, porque o governo entra um secretário lá que ele começa a ver o nível de procura, de busca daquela engenhoca que está lá do site. Né? Quando está baixo, ele opta por tirar aquilo do ar. Se uma pessoa só, durante um ano, entrar num site de literatura, já é um ganho. Um país que não tem hábito de leitura, se uma pessoa entrar lá, copiar um livro, ler um livro, já valeu a pena estar com aquele livro lá. Você ajudou uma pessoa a nunca mais pensar como antes quando ela entrou nesse site. Mesmo. Mas eles não pensam nisso. Eles não pensam nisso de forma alguma. Tem uma historinha a respeito disso que eu falei. No Japão, tinha uma escola de área agrícola que os alunos foram acabando. Aquela área as pessoas foram ficando velhas, não tinha mais criança. E no final, logo na abertura eu falei, vocês estão fazendo uma coisa aqui que é mostrar o município, as pessoas do município. Não existe nada mais importante que isso. São essas primeiras leituras que criam proximidade e o gosto pela leitura. Todo mundo só ama o que conhece. Só ama o que conhece. Eu tive Santo Antônio do Monte,
tem uma história muito bonita de cultura que foi sendo perdida. Por exemplo, esse Sobem que está aqui, o João Fumangá, que está naquele livro, essas pessoas perdeu essa tradição. E não é só isso, não, as pessoas que não eram autores, mas que fizeram autor de exemplo de vida. Você pega um Padre Paulo. O Padre Paulo, por exemplo, ele não foi político, ele não foi prefeito, ele não foi vereador, mas talvez tenha sido um dos grandes políticos da cidade, sabe por quê? Ele nos deixou uma escola, ele nos deixou a Santa Casa. Eu não sei se vocês sabem, mas tinha uma fábrica de bala, que era do Padre Paulo. E tem uma história bonita, que eu acho que eu já me referi a respeito dela em algum artigo, eu sei que eu já escrevi a respeito. O Padre Paulo tinha essa fábrica de bala, e uma moça aqui, ao embrulhar a bala, escreveu assim: gostaria de conhecer a pessoa que abrisse essa bala, um negócio assim, pequenininho, e essa bala foi vendida lá em Divinópolis. Aí a pessoa, o homem que leu essa mensagem, ficou tão curioso que resolveu conhecer São Antônio do Monte e veio aqui procurar pela moça que escreveu aqui. Moral da história, eles se casaram, sabe quem eram eles? Era o Grimaldi Alfaiate e a senhora dele, que eu não sei o nome, mas foi com ela. Ele veio aqui conhecer e se casaram. Quer dizer, o trabalho dele de não ter casamento de barro. Então, para dar valor à escrita. Hoje, se entra direto no computador, não sabe nem como que escreve, gente. Outra coisa, e fica muito mais adepto a ver a imagem do que a escrita. Quem gosta de escrever, as coisas foram mudando. No tempo do Machado de Assis, por que os livros antigos são muito longos? Porque não existia televisão, não existia vídeo, e eles tinham que descrever como que a pessoa estava vestida, contar até a cor. Hoje o cara escreve, ele não precisa mais descer a esse determinismo, porque ele sabe que o leitor tem tanta visão já de imagem, que ele veste o personagem. Não precisa falar, se falar que o sujeito está atravessando a rua, a meninada já imagina até a roupa que ele está vestido. Você está saindo de casa, você vai a uma festa, já sabe. Antes não, você está saindo de casa, passou batom, tal coisa, está comendo isso. Tanto assim que em literatura tem muita coisa de culinária ensinada, porque tinha que falar o que estava comendo, qual era o prato, qual era a receita, como é que fazia. Hoje não, os livros entram direto na história. Não precisa disso. Mas essa coisa de ter a imagem pela imagem, ela é prejudicial, porque esquece que tenha a escrita e não quer saber do livro. O livro tem que ter muita gravura, tem que ter coisa que chama atenção. O professor quase que tem que ser um malabarista, porque não pode, o conteúdo não costuma atrair. Precisa vestir o conteúdo com uma imagem que agrada o visual de quem está vendo. Não é o conteúdo pelo conteúdo. Né? Por exemplo, o cara que gosta de matemática, saber que 2 mais 2 são 4, para ele já é uma fantasia, já é uma imagem maravilhosa. Só que tem que o cara que está ensinando uma criança que 2 mais 2 são 4, ele tem que trazer patinho, colocar 2 patinhos aqui, ele tem que cantar uma coisa para a criança conseguir ver que 2 mais 2 são 4 e aprender como é que é aquilo ali. Porque simplesmente o conteúdo hoje tem dificuldade, o conteúdo não faz festa mais. É isso que dificultou a coisa de livro. E outra coisa que você chega, não tem ninguém para indicar livro. Dificilmente você encontra uma boa bibliotecária. Coisa mais rara que tem. Raríssimo. A coisa que hoje no mundo está em falta. Não tem. Por exemplo, você coloca, você entra hoje numa revenda de livro. Você chega lá, você não tem um cara para te indicar um livro, não tem um cara que fala assim, ó, tem um autor novo ali.